E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que bem aí, tá? Pessoal, vamos começar então a falar um pouquinho, né, sobre partindo aí para o processo aí de declínio do Império Romano, tá? Que é uma parte aí bastante importante, né, que cai, certo? Que vem aí na sequência do Alto Império, tá? Então, quando a gente fala de Baixo Império Romano, a gente já está começando a falar do processo de declínio, né? O momento em que todas as bases aí do império elas vão começar a ir por água abaixo, beleza, pessoal? Então é esse o contexto aí que a gente vai falar, tá? Então a gente vai mostrar aí para vocês, né, como que o império ele foi aí degringolando, ele foi indo por água abaixo, né, todas essas bases aí, certo? Então é interessante a gente falar, tá? Pessoal, é interessante a gente lembrar, certo, ou resgatar, tá, que mesmo durante a Pax Romana, né, que foi aquele período de esplendor que eu falei para vocês aí nos vídeos passados, né, aqueles quase 200 anos de estabilidade romana, né? Então é interessante a gente lembrar que mesmo nesse período, pessoal, surgem, né, sinais de agitação em Roma, tá? A estabilidade do império, pessoal, era precária, certo? Então o império, por mais que houvesse a estabilidade, né, como eu falei, ela era algo precário, né? Então as inquietações elas começaram a surgir, né, em diversas partes, né, do Império Romano, tá? Quando a gente fala em inquietação, pessoal, a gente está falando de agitação social, tá? Então, em regiões ali como, por exemplo, Egito, Gália, certo? Judéia, tá? Então, eram regiões que nesse contexto aí já mostravam, né, tendências separatistas, tá? É muito importante a gente evidenciar isso aí. Então, nem sempre foi um mar de rosas aí, certo, pessoal? Então, e outra coisa, né, é importante a gente salientar também, tá, que as pessoas que haviam, né, se beneficiado com a Pax Romana, né, aquele período de esplendor que eu falei para vocês, certo? Tinha sido uma pequena parcela da população, pessoal. A gente não pode esquecer disso também, né? As classes médias e as classes altas de Roma, tá? Que viviam aí nas cidades, tá? Os que eram os proprietários de terras, né? Mercadores, administradores, tá? Para este sim haviam chegado aí as benesses da Pax Romana, certo, pessoal? A gente não pode esquecer isso aí, né? É muito importante, né? E aí os camponeses, né? Fora das cidades, pessoal, os camponeses, né? Que era aí a maior parcela da população, né? Eles continuavam aí sendo explorados, né? Para proporcionar justamente o quê? A comida barata aos habitantes das cidades, tá? Tudo bem, pessoal? Então isso é muito importante aí a gente lembrar, né, que quem se beneficiou de fato, né, com a Pax Romana, tá? E um detalhe bem interessante, pessoal, é que essas massas camponesas, tá, inclusive escravos, né, eles passaram a ser atraídos por fórmulas religiosas. Como assim, Rafael? Como assim? Puxa vida, né? A vida tá dura, certo? Não tem comida para todo mundo, tá? Certo? Então, o que vai acontecer? O que pode solucionar? O que traz algum conforto? Já que não tem comida, né? Não tem ali água para todo mundo, né? Não tem benesse social para todo mundo. O apego religioso, certo? Então é muito interessante o que vai acontecer, né, pessoal? Que começa a acontecer na Roma antiga em partes do Império, tá? Então, o que é interessante a gente pensar, né, pessoal? Nesse sentido que eu estou falando para vocês, né, de apego aí, né, dos camponeses começarem aí a se apegarem a questões religiosas, tá? Isso demonstra, de certa forma, pessoal, que o racionalismo grego, tá, jamais havia dominado por completo a mentalidade mítico-religiosa da população, certo? Cuja força, pessoal, vinha da onde? Aí da emoção humana, certo? Da irracionalidade, daquilo que era subjetivo às pessoas, certo? Então, isso já estava mostrando, estava se tornando em evidência, em parte por conta da crise econômica, né, que vai começar a aparecer em Roma depois desse período de esplendor aí, certo? Então, isso
é resgatado. Essas questões míticas, religiosas, né, passam novamente a fazer parte do contexto aí, tá? E aí, pessoal, vão renascer, né, portanto, as práticas, né, míticas, certo? Como eu falei para vocês. E vão originar daí o quê? O ocultismo, certo? A magia, a alquimia, tá? O apego a práticas de astrologia, certo? Tudo isso para tentar explicar aquilo que é imponderável, né? Aquilo que os romanos não tinham ali controle. Tá? E tendo em vista que também eles haviam sido abalados, né? Muitos deles, como eu falei para vocês, principalmente os camponeses, né? Por conta das benesses ou da falta delas aí, da falta dessas benesses que havia ficado com um pequeno grupo da população romana aí, certo, pessoal? Então, é nesse contexto aí, né, que eu estou falando para vocês, de retomada do pensamento mítico-religioso, né, que as pessoas vão começar a recorrer aos magos, né, ali os magos, a poção mágica, né, a astrologia, sempre nesse sentido aí de buscar algo a mais, né, um diferencial ali, a busca pela salvação naquele contexto de miséria que estava se acentuando e de crise social que vinha se acentuando aí depois de 180 depois de Cristo, né, que é o período em que o império ele começa então a sofrer uma queda e um declínio, certo, pessoal? Então muitas dessas pessoas, né, aí muitas delas, inclusive, elas se tornaram adeptas, né, devotas de cultos orientais, tá, que prometiam aí justamente a salvação pessoal, tá, pessoal? Depois aí mais para frente aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do cristianismo para vocês, como que ele se desenvolveu, certo? Então, por quê? Porque o cristianismo, se a gente for ver, ele nasce ali naquela região da Judéia, né? E o cristianismo, pessoal, ele vai ser um fator preponderante aí nesse processo de crise do Império Romano, tá? É muito importante a gente destacar isso aí também, tá? E esses cultos, né, pessoas falam assim, tá, mas como que esses cultos começaram, esse apego, né, essas religiões, né, esses cultos orientais começaram a chegar no Império, né, na parte ocidental do Império, tá? Através dos escravos, certo, pessoal? Dos mercadores, dos soldados, tá? Que tinham estado num determinado momento, pelo menos uma vez, na região da Pérsia, da Síria, do Egito, tá? Da Ásia Menor. Então, isso aí circulava, né? As ideias passaram a circular. Olha lá, beleza, tem ali um ritual que você precisa ficar em jejum e olhar e levantar as mãos para o céu ali, e você vai receber um espírito, tá? Essas ideias começaram a chegar, a pulular ali em Roma, tá? E aí denota esse momento, né? Esse momento extremamente específico aí da história romana. Para vocês terem uma ideia, pessoal, até a filosofia, né, ela passou a buscar algo além do mundo material, né? Algo além para confortar os indivíduos, certo? Então, a filosofia, né, ela vai se aproximar, né, ela vai flertar com a ideia de um poder divino aí, certo? Superior aos indivíduos, tá? Isso é muito interessante, né? Você vê, né, a própria filosofia, né, que lembra que eu falei para vocês que os romanos haviam aprimorado e herdado do lado dos gregos, né, o racionalismo. Pois é, a filosofia nesse contexto ela vai começar a flertar com o divino, com o sobrenatural, certo? O grande nome, pessoal, da filosofia nesse contexto aí, que eu estou falando para vocês, é um rapaz chamado de Plotino, tá? Ele representa o que a gente chama aí de neoplatonismo, tá? O Plotino, ele viveu aí de 205 depois de Cristo até 270 depois de Cristo aí, mais ou menos, tá, pessoal? Então, qual que foi a grande contribuição do Plotino, né? Ele subordinou, pessoal, a filosofia ao misticismo, certo? E o que ele vai fazer? Certo, ó, neoplatônica, né? A gente sabe que a filosofia do Platão tem esse lado racional, certo? No entanto, a filosofia do Platão, o Platão também discutia algumas questões do sobrenatural que estavam lá escondidinhas. O que o Plotino ele vai fazer? Ele vai resgatar esse lado sobrenatural da filosofia platônica aí, certo? Ele vai buscar isso aí, vai querer entender esse lado sobrenatural, tá? O lado místico, esse lado que é impossível ponderar, o imponderável aí. Muito interessante, certo, pessoal? Vai ser a filosofia que vai ganhar espaço nesse contexto aí, tá?
E o Plotino, o que ele buscava aí com a filosofia dele, pessoal? Ele buscava e ele desejava a união, né, com o bem absoluto, que na visão dele era Deus, certo? A fonte de toda a existência, tá? Esse era o objetivo dele. Olha que legal, cara. Muito interessante, né? Ele buscava a filosofia, você percebe, né? Como eu estou falando para vocês, ela dá uma guinada aí, ela dá um salto, né? A filosofia, para se integrar nesse campo do bem absoluto, desse campo do místico, ela precisava dar um salto, né? O salto no sentido aí de ir ao encontro do divino, certo? Olha que interessante, pessoal, muito interessante, muito importante, né? A filosofia também é uma filosofia bem aprimorada, né, pessoal, que vai influenciar grande parte da Idade Média, ela vai ser influenciada, principalmente o início da Idade Média, do pensamento filosófico da Idade Média, vai ser influenciado por essas ideias do Plotino. Plotino, tá, pessoal? Plotino, Plotino, tá? E do neoplatonismo, que ele vai resgatar então esse lado sobrenatural aí do Platão, certo? Então, a purificação da alma, pessoal, para que ela pudesse retornar à sua eterna morada. Então é isso que a filosofia prega, né? Do Plotino, a purificação da alma que busca o regresso, a eterna morada. Olha que bonito, né? Então, para ele, pessoal, para o Plotino, né, a filosofia ela tornou-se mais do que o bem viver nas cidades, tá? Mas se tornou algo próprio de uma experiência religiosa, né? A contemplação do eterno. Olha que legal, pessoal, muito bacana, né? Filosofia do Plotino, tá? E ele se chegava, as perguntas que ele fazia era essa aqui: de que valia o conhecimento do mundo sensível, né? E a preocupação com os assuntos humanos comparado, né, à união com o bem absoluto, certo? Percebe, né? Sempre aí a união com o bem absoluto, tá? Que na visão dele, quem é esse bem absoluto aí? É o próprio Deus, tá? Essa filosofia, pessoal, ela vai depois aí, como eu falei para vocês, ela vai se juntar com o cristianismo, certo? E vai dar toda uma base, né, para o pensamento filosófico ali da inicial, que a gente chama aí de patrística, né? Esse momento inicial da filosofia medieval. É bastante interessante isso aí, tá? Então, ó, olha que interessante também. O mundo era, na visão aí do Plotino, tá? Um mar de lágrimas e infortúnios, do qual os indivíduos buscavam a todo momento escapar, certo? E a realidade não estava neste mundo, dizia o Plotino, mas estava onde? Além dele, certo? Que é essa noção aí do sobrenatural, né? A busca por Deus, a busca de tentar ir ao encontro de Deus, certo? Sensacional, né, pessoal? Sensacional essas ideias do Plotino, tá? Então, pessoal, essa filosofia, né, elaborada aí pelo Plotino, tá? Ela vai romper com o sentido essencial do humanismo clássico, né? Que era aquele sentido baseado plenamente na razão. O Plotino ele deu nuances místicas, religiosas à filosofia, certo? Flertava aí com o sobrenatural, tá? Essa é a importância aí da filosofia dele, bastante importante nesse contexto aí, certo, pessoal? E em fins do Império Romano, tá, pessoal? Em fins, né, no final do Império Romano, as religiões e os mistérios, como a gente está falando aqui, passaram a fazer o quê? Passaram a embriagar as massas, né? Passaram a dopar as massas aí, certo? Era uma forma aí de sair daquela realidade muitas vezes complexa, tenebrosa e tentar se aproximar aí do divino, transcender, tá? Então, bastante interessante esse ponto, tá? E a filosofia mística também, ela passou a seduzir não só os camponeses, né, pessoal, essa filosofia, mas também parcela da elite, tá? Então vai vendo, tá? Vai vendo que foi um processo aí de transformação, né? Tudo bem, pessoal? Então, para terminar, né, pessoal, em fins aí do Império, né, a civilização clássica, como a gente viu até agora, né, greco-romana, baseada nesses pilares aí, estava passando por uma intensa transformação, tá? Então, aí a filosofia, ela passou então a se subordinar
a crença religiosa, certo? Os valores seculares, né, os valores seculares do mundo, mundanos, né, pareciam inferiores à experiência religiosa, passou-se a valorizar mais a experiência religiosa. A cidade terrena, né, ali a cidade dos homens, passou a elevar os olhos para o céu e a contemplar, certo, pessoal? Olha que interessante, né? Muito interessante isso aí, certo? E a cultura do mundo romano, então, pessoal, a partir desse momento aí que a gente chama de crise do Império, né? Que a gente fala né, que se inaugura o período do Baixo Império. Então, a cultura do mundo romano, ela caminhava em uma direção em que a busca pelo divino devia prevalecer sobre todos os empreendimentos humanos. Certo, pessoal? Então, foi assim que se estabeleceu esse processo de transformações, tá? Como eu estou falando para vocês aí. Beleza? E a gente nos próximos vídeos aí, pessoal, eu vou enfatizar bastante aí, certo? Algumas questões aí, enfatizar mais alguns fatores aí que ajudaram nesse processo de declínio, tá, do Império Romano. Inclusive aí, e também, né, um dos fatores foi o cristianismo, né, que acabou ajudando aí. Por quê? Porque começou a contestar, né, o poder divino do imperador, tá? Então a gente vai tratar disso aí nos próximos vídeos. Tudo bem, pessoal? Agradeço aí a participação de vocês, certo? Muito obrigado. Obrigado por visualizar o vídeo, pessoal, e a gente se vê numa outra oportunidade. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até nos vemos aí. Tchau, tchau.